Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa te instruir, te direcionar, te colocar diante dele, fazendo com que você possa encontrar tudo aquilo que você tem buscado para a sua vida e que o próprio Deus possa te direcionar segundo a vontade e o propósito dele para você, para sua casa, para sua família. Lembrando que dentro da palavra de Deus, a paternidade, quando nós começamos esse propósito pela paternidade. Eu comecei ele pela vida do meu pai, juntamente com a minha irmã, que não foi criada comigo. Que a paternidade, o pai dentro de uma casa representa Deus e a mãe, ela representa o Espírito Santo, aquela que intercede com gemidos inexprimíveis. Então, nessa manhã eu quero que vocês deixem, que isso fique claro, porque às vezes nós não entendemos, né, o processo de conversão, o processo de arrependimento, o processo de necessidade de pedir perdão, de arrepender, de falar com Deus, coisas que a gente acha que ficou para trás e que está resolvida. E nesse momento eu quero abrir a palavra juntamente com vocês. Vou orar antes para a gente começar. Quero agradecer todos que oraram. A tia e o tio do Ari saíram do hospital. Foi um princípio, né, de um infarto. E eles ficaram internados. Na quinta-feira entrou o tio e na sexta-feira no sábado entrou a tia. Foi uma luta muito grande para a família deles, porque é um casal de tio muito queridos que ajudou todo mundo e aí eles estão passando por isso. Vamos orar? Pai, nessa manhã eu me coloco diante da Tua presença, me derramo diante do altar do Senhor, com gratidão no coração, Pai, porque as cadeias têm quebrado, coisas grandes têm acontecido. Pai, eu sei que o mundo espiritual é um mundo invisível, mas que ele é real. Eu sei que vidas aqui não estão conseguindo ainda contemplar, ó Pai, aquilo que o Senhor está fazendo. Muitas dessas pessoas, ó Deus, é apenas a primeira vez que eles entram num propósito para ouvir, ó Deus, a Tua voz, a Tua direção. Muitas das pessoas que estão aqui, ó Deus, é a primeira vez que tem contato, ó Deus, com alguém que confronta com aquilo que tem aprendido e praticado, ó Deus, e vivido e experimentado na própria carne. E nessa manhã, ó Deus, assim como o Senhor tem feito na minha vida, eu quero orar, porque tem vidas aqui que estão se rendendo, ó Deus, verdadeiramente diante do Senhor. Nada tem prendido elas não têm dificuldade, ó Deus, de entender a direção do Senhor e fazer aquilo que o Senhor tem, ó Deus, ordenado. E assim como o Senhor fez na minha casa, ó Deus, assim como o Senhor liberou, ó Deus, algo dentro da minha família, eu quero nessa manhã, ó Deus, com a mesma autoridade, ó Deus, falar com cada um que está aqui, com cada um que está ligado nesse propósito, com cada um que está, ó Deus, fazendo, ó Deus, esse propósito, que eles possam, ó Deus, entender quais são as raízes, ó Deus, disso que tem assolado a vida deles. Nesta manhã, ó Deus, eu me coloco diante da Tua presença, ó Deus, e quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que são as Tuas promessas, Pai. Eu quero trazer à memória, ó Deus, a esperança, ó Deus, do dia que o Senhor prometeu que nós teríamos um filho, ó Deus, mesmo o Ori Anderson sendo estéril.
Eu quero trazer à memória, ó Deus, a esperança do dia que o Senhor levantou ele no altar de uma igreja e derramou a unção, ó Deus, sobre a cabeça dele como evangelista para as nações. Eu quero trazer à memória, Deus, quando dentro daquele presídio, ó Deus, ele foi instrumento, ó Deus, de cura na vida daquelas mulheres, ó Deus. Senhor, quero trazer à memória, ó Deus, o dia que ele me resgatou, ó Deus, com mão forte, de tudo aquilo, ó Deus, que me tirava a paz, tudo aquilo que me cercava, me rondava e colocou fim, ó Deus, em muitos momentos de dores na minha vida e na minha história. Quero trazer à memória, ó Deus, as promessas que o Senhor tem, ó Deus, para cada vida, ó Deus, que está conectada conosco, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que a unção, ó Deus, ela desce e ela vai atingindo todos que estão ao redor. E ao nosso redor, ó Deus, tem mulheres, ó Deus, pagando um preço, buscando a Tua face, buscando, ó Deus, de todo o coração entender, ó Deus, qual que é o plano, qual que é o propósito de Deus para a vida delas. Tem pessoas, ó Deus, reunidas conosco nesse propósito, ó Deus, que têm se colocado, ó Deus, na brecha, ó Deus, pelas suas casas, pelas suas famílias. Senhor, nessa manhã, ó Deus, assim como o Senhor fez no meu lar, Pai, faça, ó Deus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Hoje, ó Deus, essa palavra, ó Deus, que vem diretamente do trono do Senhor, é uma palavra que o Senhor escolheu para ministrar aos nossos corações. É uma palavra, ó Deus, que o Senhor fez dentro da minha casa, ó Deus, baseado no testemunho da minha filha, ó Deus, baseado num arrependimento, baseado, ó Deus, numa entrega genuína, Pai. Pai, nessa manhã eu me rendo diante da Tua presença e te peço, ó Deus, que minha boca fale somente aquilo que o Teu Espírito quer falar. Que eu esteja aqui totalmente, ó Deus, ligada com o Senhor, ó Deus, e que a minha mente possa estar direcionada, ó Deus, a entregar aquilo que o Senhor quer entregar. E eu sei, ó Deus, que muitas cadeias vão ser quebradas. Eu sei, ó Deus, que muitas pessoas vão ser libertas. Eu sei, ó Deus, que muitas raízes vão ser curadas. Eu sei, ó Deus, que nessa manhã o Senhor escolheu, ó Deus, para tirar do cativeiro aqueles, ó Deus, que foram para o cativeiro, ó Deus, assim como nós falamos no início, ó Deus, desse propósito, ó Deus, que tem pessoas que estão presas em cativeiros, ó Deus, da mente, cativeiros que elas nem sabem, ó Deus, aonde estão, que vieram nas raízes geracionais, que vieram nas heranças, ó Deus, que vieram no meio daquilo, ó Deus, que elas não imaginavam, ó Deus, porque nós somos feitos, ó Deus, corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, ele vem do Senhor, Pai, ele é puro, ele é limpo, ele é santo. É o fôlego de vida que foi soprado em nós. Mas a nossa alma, ela já nasce adulta, porque ela já vem, ó Deus, com as raízes, ó Deus, daquilo que foi constituído desde o ventre materno. Então, nessa manhã, ó Deus, eu me rendo diante do Senhor, ó Deus, para me conectar com a alma, ó Deus, de cada uma dessas pessoas que estão neste propósito, Pai. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor colocou a eternidade em nós, mas nós não entendemos. Então, nessa manhã, ó Deus, eu quero que o Teu Espírito Santo, aquele que está, ó Deus, na letra, aquele que revela aquilo que está oculto, escondido, ó Deus, se faça presente na mente de cada uma dessas pessoas, ó Pai, para que elas possam compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar na vida delas, aquilo que o Senhor quer fazer, ó Deus, na casa, na família, ó Deus, nas finanças, nas empresas, ó Deus, na saúde, ó Deus. Ah, Pai, nos relacionamentos. Nessa manhã, ó Deus, eu me rendo diante do Senhor, Pai, para poder, ó Deus, me colocar à Tua disposição para ser instrumento de cura, libertação, ó Deus, aqui. Porque a Tua palavra diz que aquele que te invoca, aquele que te teme, aquele que te busca e aquele que te obedece, ó Deus, alcança misericórdia, é perdoado os seus pecados e o Senhor sara a sua terra. Então, nessa manhã, ó Deus, eu me rendo diante da Tua presença para ser, ó Deus, um instrumento, ó Deus, de amor, ó Deus, para poder trazer à memória aquilo que dá esperança.
para poder trazer à memória, ó Deus, as promessas que o Senhor fez a cada um de nós, para poder trazer à memória, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E aqueles que têm o ouvido, ó Deus, atento à voz do Teu Espírito, que ouça, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar nessa manhã. E direcione, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo as raízes que estão na mente, ó Deus, no entendimento, ó Deus, e na alma de cada uma das pessoas que estão neste propósito. Nesse momento, ó Deus, eu me entrego por inteiro para ser instrumento do Senhor. Sonda minha mente, sonda o meu coração. Tira de mim, ó Deus, todo caminho mau, todo caminho perverso. Tira de mim, ó Deus, tudo que for da Denise, ó Deus, e que agora somente o Teu Espírito, ó Deus, possa falar ao coração de cada uma aqui, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Nessa manhã eu quero falar com vocês, a primeira palavra que eu quero abrir com vocês é lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. Ela fala exatamente assim: versículo 13 primeiro. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Eu escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. A história do povo de Israel é uma história de cativeiro, libertação, cativeiro, libertação. E aqui é uma palavra onde Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para a sua vida hoje. E desde o dia que eu entendi que eu poderia ser uma pessoa que ajuda as pessoas a confessarem pecados e serem libertas das amarras, daquilo que as prendem, daquilo que as tornam escravas, daquilo que as coloca no cativeiro. E hoje, como eu falei no início da live, o cativeiro hoje nosso, ele não é um cativeiro externo, não tem ninguém aqui preso num deserto ou preso num lugar, porque a escravidão ela foi abolida fisicamente. Mas nós continuamos em cativeiros espirituais. E os cativeiros espirituais, eles ocorrem na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha onde o inimigo tem tentado acessar a nossa alma em todo o tempo. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, como eu disse ao começar, o nosso espírito vem de Deus. Todo espírito é soprado por Deus, independente de como foi gerado aquele corpo, independente de como foi feita aquela pessoa. Todo fôlego de vida, só Deus sopra o fôlego de vida. Só Deus pode soprar o fôlego de vida. Só Deus pode colocar a alma dentro de um corpo. Só Deus pode colocar o centro das emoções. O que nos difere, seres humanos, de animais, é a nossa alma. Nós somos seres racionais, que pensamos, sentimos, aprendemos e
aquilo que nós sentimos na nossa alma. E o nosso espírito vem de Deus e a nossa alma é o centro das nossas emoções que comunica no espírito com Deus e no corpo com a terra. Então, como eu brinco sempre, nós somos um bonequinho de barro que Deus nos escolheu para poder nos ajudar a ser transformado de glória em glória. E muitas das vezes nós não entendemos que nós conhecemos Jesus, aceitamos Ele, muitas das vezes nós passamos pelo processo de confissão de Jesus. Quem não passou por esse processo de confissão de Jesus, pode me procurar, pode me chamar no privado, que eu vou fazer o seu processo de confissão ao Senhor. Se você fala assim, eu não tenho certeza que eu fiz esse processo, eu vou abrir a palavra para você lá em Romanos 10, versículo 8, de 8 a 11, e vou te mostrar como que é que você convida o Espírito Santo para fazer parte da sua vida, porque o Espírito que você tem, ele já é de Deus, mas a partir do momento que nós convertemos, que nós confessamos Jesus na terra como Senhor e Salvador de maneira consciente na nossa alma, através do nosso conhecimento, através do nosso entendimento, nós casamos o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. E hoje, baseado naquela live de ontem, o Senhor trouxe muitas coisas ao meu coração, baseado na minha maternidade, na minha paternidade, na minha rebelião, na minha rebeldia, baseado em tudo aquilo que eu vivi durante toda a minha vida. E o Senhor me trouxe à memória algo muito importante, que é o processo de confissão de pecados. O processo de confissão de pecados são aqueles pecados que você cometeu e que às vezes ninguém sabe. São coisas que você fez e que você tem vergonha de se expor porque é vergonhoso. Eu já tive muitos pecados ocultos e já tive muita vergonha e já fiquei em vários cativeiros por pecados ocultos. Até o Senhor me trazer para esse ministério, me trazer para esse meio de mulheres aqui, onde Deus tem me libertado de cada cativeiro que ainda existe, porque eu ainda estou sendo liberta todos os dias, porque eu ainda estou sendo transformada todos os dias, porque eu ainda estou buscando aperfeiçoar todos os dias no Senhor, porque a nossa busca ela é contínua, ela não acaba. E a cada momento que nós estamos diante do Senhor, Ele vai mostrando para a gente algumas das nossas raízes. E aí, a palavra que eu trouxe ontem é que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o ano passado eu tive uma experiência muito profunda, já falei com vocês, quando eu estava a caminho da igreja. Durante a tarde, minha mãe me deu uma notícia muito triste, baseada em uma atitude que eu tive com a minha irmã. E ela falou comigo, cuidado, que a sua irmã vai te processar. E aí eu fiquei muito assustada com aquilo, porque eu achei que a minha vida de processos e de coisas erradas já tinha passado, afinal de contas já tinha quase 10 anos, né? Que eu já estava na presença do Senhor, já tinha 15 anos que eu tinha voltado, 14 anos que eu tinha voltado para a presença do Senhor, e na minha cabeça estava tudo resolvido. E aí, quando ela falou isso, no caminho indo para Timóteo, nós presenciamos um acidente de moto, a Persiliana. Muitas das pessoas aqui, talvez, sabem da história. A Persiliana foi uma enfermeira que sofreu um acidente e foi arremessada de cabeça para baixo dentro de uma vala, onde a perna quebrou em 3 lugares. Eu e o Ari Anderson Fon estávamos atrás do carro e nós que paramos para poder prestar o socorro. Normalmente o Ari não tem hábito de parar em acidente de rua, ele tem receio, ele prefere não expor a gente. E nesse dia ele parou. E quando ele parou, na hora que a gente viu o estado, a perna já dava para ver que a perna estava quebrada, tinha o lado direito, estava com um rasgado no tecido da perna, onde dava para ver as veias, os nervos, porque arrancou, né, um pedaço. E ela estava de cabeça para baixo, ela caiu sem capacete já.
E eu passei por essa experiência de quase morte também, num acidente de moto, onde eu fui arremessada acima dos fios do poste e caí, né? De cabeça no chão e fui em coma para o hospital. Enquanto ela estava de cabeça para baixo ali, eu lembrei de quando o Ari me assistiu o acidente que eu fui arremessada, e ele falou que ele orou, que eu estava agonizando com a língua para fora, com os olhos virados. Ele orou e falou: Deus, tem misericórdia da vida dela, devolve a vida para ela, porque diz ele que já tinha visto pessoas morrerem na frente dele. E ele foi e falou desse jeito: Senhor, tem misericórdia. Naquele momento eu desacordei por inteiro. E na hora que a gente caiu naquela vala, eu tinha acabado de fazer a formação. Eu estava ainda no primeiro período, né, da faculdade de biomedicina, só que eu tinha acabado de fazer a matéria sobre anatomia, né, do corpo humano e como que é uma prestação de socorro num caso de morte. É o risco de vida e de morte. Então, o risco, quando existe um risco de vida ou morte, a prioridade é trazer vida e depois a gente remenda o que precisa ser remendado. E aí, naquele momento, quando eu vi ela ali, o Ari, eu sabia que ele estava com um desejo muito grande de arrancar aquela mulher ali do buraco. Nós nem sabíamos que ele conhecia ela. E aí, naquele momento, eu falei assim: pode arrancar, arranca ela daí. E aí, ele chamou um segundo homem, eles tiraram ela de dentro do buraco. Então, a gente ouvia ela gemendo, né? Então, eu vi que ela estava acordada e ele arrancou ela daquele buraco. E quando ele arrancou ela daquele buraco e ela ficou deitada no chão, eu segurei na mão dela e falei com ela assim: fica firme que eu não largo sua mão até o socorro chegar. Eu não vou largar a sua mão até o socorro chegar. Eu não vou deixar você aqui até o socorro chegar. E naquele momento eu comecei a interceder a Deus e falar: Senhor, assim como o Senhor devolveu a vida para mim, devolve a vida para ela. Senhor, se tinha alguma coisa para acontecer aqui, que o Senhor invalide agora no mundo natural aquilo que o Senhor já está dando oportunidade no espírito. Porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus que dá a vida. Então devolve a vida, devolve a vida. E naquele momento eu comecei a clamar por vida enquanto ela estava já, e ela sentia muita dor e ela gritava, e mesmo assim consegui pegar o número do telefone, liguei para o esposo chegou. E naquele momento foi muito engraçado, porque ela me deu, eu pedi o telefone do esposo, mas ela me passou o número do telefone do pai. Só que na minha cabeça era do esposo. E aí quando ele atendeu, ele falou assim: tá, eu vou falar pro marido dela, e aí? Aí eu falei assim: ó, eu achei que eu tava falando com o marido dela. E naquele momento foi uma situação muito angustiante, porque até o socorro chegar, aquela mulher gemia de dor e ela falava, né? Tô sentindo dor no meu membro inferior esquerdo, por favor, me socorre. E aí ela tentava rasgar as blusas de frio que ela estava vestida. E era um momento muito angustiante de dor física. E ali eu estava do lado dela, segurando a mão dela. E aquele momento de dor, eu falava assim: Deus, é assim que acontece na nossa alma, né? Quando nós passamos por situações que nós precisamos voltar atrás e ver aonde nós somos feridos na alma. E aí, enquanto eu estava vivendo aquela situação, eu ia orando e pedindo ao Senhor para devolver a vida, e ao mesmo tempo meu pensamento só pensava assim: a alma também sente dor, a alma também sente dor. É por isso que muitas pessoas não conseguem sair dos cativeiros, porque elas foram para lá por causa de uma dor muito profunda. E quando o SAMU chegou e perguntaram o nome dela, porque até então nem o nome dela eu perguntei, acho que perguntei, só que eu não liguei. Quando o SAMU chegou, meu marido gritou: Persiliana do Bela Vista? A ela sim, ela conseguiu responder para ele. Era uma amiga de infância, os dois cresceram juntos. E ali ela estava, naquele momento, deitada no chão, passando pelo processo de socorro. Mas o que eu quero tirar disso? Naquele momento que a minha mãe tinha falado comigo que a minha irmã estava com um processo contra mim, eu não me rebelei, eu não me angustiei, eu não fiquei com raiva, eu não fiquei ressentida.
eu passei por essa experiência de ver uma pessoa quase morrer e fui para a igreja. Nós encaminhamos ela para o socorro e continuamos o caminho da igreja. E naquele dia, eu lembro direitinho que o apelo falou assim: se tem alguém que tem alguma coisa para resolver hoje, que ele possa entrar, vir aqui na frente, nós vamos orar. E eu não pensei duas vezes para poder ir lá para frente e orar, porque eu estava muito angustiada, primeiro pelo acidente naquele momento, segundo por aquilo que a minha mãe tinha me falado, que eu não estava entendendo o porquê, a raiz daquele mal. E aí, naquele momento, eu comecei a clamar ao Senhor e falar com Ele: traz à minha mente tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está enterrado, tudo aquilo que está morto. Coloca vida sobre a minha vida, assim como o Senhor fez com a vida daquela mulher ali, porque eu sei que ela vai viver. Eu sei que o Senhor tem vida para ela, e eu tinha fé mesmo que aquela mulher ia viver. Então, como autista, muitas das vezes eu preciso de imagens e de associação. Muitas vezes eu entendo quando eu visualizo, toco, ouço, e às vezes até sinto algum olfato e que fica guardado na minha memória. E aí, naquele momento, eu tinha toda aquela visão do que estava acontecendo, e o Senhor começou a trazer à minha mente muitas raízes de coisas que ainda precisavam ser resolvidas. E essa minha irmã, quando a primeira filha dela nasceu, lá em casa eu já falei, nós somos 3 irmãs. Minha mãe é solteira até hoje, minha mãe nunca se casou, então nós somos 3 filhas de pais diferentes. E a minha mãe foi uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, muito lutadora, que sustentou nós 3 sozinha, com muita coragem, com muita garra, com muita força de vontade e com muito exemplo de mulher corajosa, de mulher forte. E o meu avô era cristão, e muitas das vezes, como cristão, meu avô falava muitas coisas que invalidava todo aquele processo que a gente via ele fazer todos os dias, que ele passava mais de 2 horas lendo a Bíblia, e ele orava por toda a família também por mais de horas. Ele falava o nome de um por um diante de Deus todos os dias. Eu já cansei de ver o meu avô daquele jeito. E eu tinha na minha memória isso, eu falava: por que o meu avô lê a Bíblia e ora e faz essas coisas com a minha mãe? E fala desse jeito com a minha mãe? E aí eu comecei a indagar isso e perguntar ao Senhor quais eram essas raízes. E aí, quando o Senhor me trouxe para essa palavra de hoje, se eu fechar o céu para que não chova e mandar gafanhotos devorar o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu sei que muitas de vocês entraram aqui nesse propósito por causa de coisas da vida cotidiana, recurso financeiro, família, problema no casamento, problema no trabalho, vários problemas, porque a gente é humano e a gente busca o Senhor sim quando a gente está no problema. E o maior problema disso não é buscar o Senhor só quando está no problema. O problema é buscar o Senhor não tem problema em nos abençoar. Só que aí depois a gente entra naquele ciclo onde vai se repetindo a mesma coisa de novo, onde vai repetindo os mesmos problemas. Ele resolve agora, é como se fosse um analgésico, ele tira a dor, mas ele não resolve a raiz. Ele não resolve o princípio desse problema. E quando nós fazemos isso, muitas das vezes nós vamos enterrando problemas e que depois as plantinhas nascem, mas a raiz dele nós nem sabemos mais, porque nós nem sabemos que semente nós lançamos ali. E hoje, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor trouxe isso muito forte ao meu coração. Naquele dia, tendo a experiência de ver uma pessoa praticamente morrer, o Senhor trazer ela de volta, dar para ela a segunda chance, eu fui para a igreja e chamei meu apóstolo e falei com ele: apóstolo, eu fiz uma coisa muito terrível.
E minha irmã quer me processar. Minha mãe falou que ela tá com um processo contra mim. E eu tô preocupada, porque eu fiz de verdade. Eu fiz coisas que eu não devia ter feito de verdade. E eu tinha já esquecido disso. Ele foi e olhou para mim e falou assim: minha filha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E se você confessar, e se você arrepender, o Senhor, Ele se arrepende e Ele muda a história. Não se culpa. Nesse momento, o Senhor tem uma palavra de libertação para você. E naquele momento eu vim embora para casa com aquela palavra de libertação, mas eu não consegui dormir. E comecei a ver que a minha mente era um campo de batalha, era uma guerra muito grande mesmo. Porque eu me acusava, porque eu me retalhava, porque eu falava, eu tenho culpa sim, a culpa foi minha, a culpa foi minha. Eu fiz isso sim, baseado em todas as minhas histórias, claro que eu fiz isso. Claro que eu gerei um mal na vida da minha irmã. E desde que minha irmã nasceu, eu sempre tive muito problema com ela, né? Eu tinha 1 ano e 9 meses, um ano e 11 meses quando ela nasceu. Eu tinha acabado de perder minha avó e tinha voltado para morar com a minha mãe. E aí ela estava grávida, quase ganhando a Norma. E desde pequena eu já fazia coisas que dava a entender essa revolta no meu coração pela minha irmã. Eu só não entendia no corpo físico, né? Porque a gente não entende essas revoltas. Como que uma criança de 1 ano e 11 meses consegue ter revolta contra uma irmã que vai nascer? Eu também não sabia explicar, mas isso existia, era real na minha vida. E aí o ano passado, quando isso tudo aconteceu, eu comecei a pedir ao Senhor para trazer à memória as raízes, aonde que estava enterrado, onde que estava alojado, tudo aquilo que tinha acontecido. Nós passamos por diversas situações de brigas, eu já quebrei o nariz dela, levei para o hospital, fiz tudo aquilo baseado nos meus comportamentos, né? Sem tratamento da época. Pedi perdão, mas tinha uma raiz. E eu queria entender as raízes, porque eu entendi que se eu arrancasse a raiz, nunca mais eu ia precisar passar por essa situação. E aí, naquele momento, naquela noite, eu orei muito a Deus e falei com Deus que me mostrasse as raízes disso. E na segunda noite, eu passei uma segunda-feira de muita angústia, de muita tristeza. Chamei meu esposo, conversei com ele, falei as coisas para minha mãe. E quando eu liguei para ela, ela foi e falou assim comigo. Tava nessa sala aqui também. Ela falou assim, ela falou um palavrão muito grande e naquilo eu assustei. E aí quando ela falou aquele palavrão, eu percebi que não era ela. Ela falou assim: eu quero te ver sair presa de dentro da sua casa na frente dos seus filhos. A conta chegou. Você achou que você ia a vida inteira ser você e você não ia pagar essa conta? Naquela hora eu percebi que aquela voz não era a voz da minha irmã, que eu nunca tinha falado com ela daquele jeito. E naquele momento eu só desliguei o telefone, eu não tive fala, mas eu sabia que eu não estava falando com a minha irmã. E aí eu fui para o meu quarto e falei com a Ari, falei assim, olha, não resolve, ela não quer resolver o problema, ela falou que quer me ver sair presa da minha casa na frente dos meus filhos. E naquele momento eu comecei a chorar muito e eu tremia muito, porque aquela voz era uma voz muito assustadora. E aí eu tremia e tremia muito. E eu nunca tinha tremido daquele jeito, eu nunca tinha sentido um medo de morte tão pavoroso. E aí eu comecei a orar e falar com Deus assim, traz à minha memória aquilo que eu preciso fazer, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. E falar. Eu devo ter orado assim uns 30 minutos, chorando. E aí eu liguei para minha mãe. Quando eu liguei para minha mãe, eu comecei a contar para ela tudo que eu tinha feito. Como eu já comentei aqui, o meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia. Eu aprendi muito cedo que falsificar assinatura não era problema. Porque um juiz, ele não olha uma assinatura, a não ser que ela vá para o processo final e lá é investigado se aquela assinatura é real ou falsa. E aí depois eu fui para telefonia, era uma área que tinha muito problema de contrato voltar, e aí tinha que chamar o cliente na loja para o cliente assinar de novo, às vezes o cliente estava em outra cidade. Eu aprendi a falsificar assinatura muito fácil.
E aí, naquele momento, Deus falou comigo, filha, você não fez isso porque você achava normal, você fez isso porque os caminhos foram trilhados para você, você passou por eles e você não era instruída, mas eu permiti com um propósito. E aí, enquanto eu contava isso para minha mãe no telefone, ela falava assim, não, minha filha, mas isso não é motivo, não, isso não é motivo. E o pastor, o apóstolo também tinha falado, não, minha filha, isso não é motivo, não. Ninguém vai preso por isso, não. Mas dentro da minha alma, eu tinha certeza que eu ia ser presa e que eu queria pagar por algo que eu tivesse feito de uma vez por todas, que eu não queria mais fugir, que eu não queria mais fazer de conta que não tinha nada acontecendo e ignorar e deixar as coisas acontecer. Eu queria que Deus me mostrasse qual era a raiz. E naquele momento o Senhor foi muito misericordioso comigo. Conversei com minha mãe por 4 horas aproximadamente. Contei coisas para ela desde a minha infância que eu havia passado, que eu nunca tinha compartilhado. Contei para ela situações de trabalho onde eu precisei fazer aquelas coisas que eram me pedidas e falava, olha, você consegue desenhar, imitar uma assinatura? Consigo, eu conseguia qualquer coisa que me pedisse. E aí eu comecei a falar com ela como isso aconteceu. E ela falou assim, e você fez isso com a sua irmã? Eu falei, mãe, eu não consigo lembrar, foi no meu acidente de moto. Então logo em seguida eu sofri o acidente, então eu não lembro se eu fiz ou se eu não fiz. Mas se ela tá falando com tanta certeza, mãe, eu quero é pagar. Se eu tiver que ser presa, não leve os meus filhos para sua casa, deixa os meus filhos com o meu marido. Por favor, só isso que eu te peço. Então, eu tinha certeza na minha alma que eu ia viver uma acusação, mas que ia resolver de uma vez por todas. E aí, quando ontem eu falei daquela palavra, o Senhor me trouxe isso muito forte ao coração, que tem muitas pessoas aqui buscando as raízes, buscando uma resposta, buscando sair do cativeiro. E o Senhor me pediu para poder trazer essa palavra e falar que assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com vocês. Eu tinha culpas e acusações na mente que eu carregava durante anos, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito honesta e que nunca me ensinou a fazer nada errado. Muito pelo contrário, muitas vezes ela me corrigiu de maneira para eu não me envolver com coisas erradas. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai tomando decisões e esquece dos princípios daquilo que foi ensinado na nossa casa. E quando eu tomei essa decisão, eu tinha quase certeza, porque eu carreguei isso durante uma vida toda. Mas na segunda-feira, na terça-feira pela manhã, depois que eu falei tudo que eu tinha que falar com a minha mãe, foram 4 horas aproximadamente de muito choro, de muito arrependimento verdadeiro, onde eu falei, mãe, eu fazia, mas eu não tinha a consciência de que eu estava fazendo aquilo para o mal. Eu tinha a consciência que eu estava fazendo aquilo ali e que aquilo não tinha nada a ver, porque um advogado fazia, porque no fórum eles não revisavam, porque na prefeitura fez. Depois, quando eu fui para uma loja de contratos, fazia. Então, na minha cabeça, aquilo era normal. E aí minha mãe falou assim, minha filha, você não precisa me pedir perdão. Eu falei, preciso, mãe, eu preciso que a senhora fala comigo, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque eu não queria ser essa filha, eu não queria te envergonhar. E naquele momento eu penso que foi o dia mais libertador da minha vida, que foi o ano passado. Na mesma época, véspera do Dia das Mães, dia 2 de maio, isso aconteceu no dia 3. E quando isso aconteceu na terça-feira, pela manhã, a gerente do banco me ligou e falou assim, Denise, já pedi a microfilmagem da abertura da conta. Não foi você que assinou. Nós temos a assinatura comprovada e essa assinatura é da sua irmã. Pode ficar tranquila. Tem uma dívida que está no valor de 14 mil reais, mas se você abater ela hoje, eu vou conseguir ela por R$1.000, mil e poucos reais, você consegue pagar tudo. E aí naquele momento eu caí num choro tão profundo, que eu falei assim, então eu não tinha culpa. Então aquilo não era eu que tinha causado, aquilo não era mais, eu já tinha passado pelo processo, mas a acusação na mente do inimigo, ela era tão forte que eu não conseguia mais me lembrar que naquele período do acidente foi um período onde que parece que Deus me permitiu apagar muitas raízes de trauma.
E ele mesmo veio e arrancou dores profundas que eu jamais teria condições de suportar, humanamente falando, mas que no tempo certo ele trouxe o processo de confissão, arrependimento genuíno na minha vida. E eu falo que o meu cativeiro mudou neste momento, quando eu me coloquei diante da minha mãe e falei com ela todas as coisas que na minha cabeça eram coisas erradas, baseado nos princípios que ela plantou no meu coração. Hoje eu entendo que fazia parte do meu processo, do meu propósito, do que eu estou vivendo na minha vida hoje, mas que naquele momento eu precisava deixar no mundo natural, porque nós somos corpo, alma e espírito, e isso estava entranhado na minha alma, porque toda vez que você faz algo de errado que vai contra a autoridade que está sobre a sua vida, a sua alma é marcada e aquilo ali fica na sua mente. E muitas das vezes o inimigo, ele não possui o seu corpo, mas ele amarra a sua mente nas suas atitudes. E depois ele mesmo chega com a cédula de acusação e aí ele te acusa na mente. E quando ele começa esse processo de acusação, você não consegue ser livre. Você mesmo se autocondena, você mesmo se martiriza, você mesmo deseja a morte, porque você se sente a pessoa mais improvável, mais incapaz, a pessoa que não serve, porque ele coloca na sua mente a acusação que está sobre ele. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí, quando João Batista vem para preparar o caminho para Jesus, ele fala lá em Lucas 3, 4 a 6. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne, então todo o seu corpo vai ver a salvação de Deus na sua vida, se você endireitar os seus caminhos, se você confessar o pecado, até o do seu povo, o Senhor vai ouvir do céu e perdoar os seus pecados. E sarar essas raízes de amargura. E nunca mais Satanás vai poder te acusar. Ele vai tentar, mas aí você tem uma palavra que o Senhor te deu, que ele vai sarar a sua terra, ele vai sarar as suas raízes, ele vai sarar toda a sua vida, porque ele é um Deus que sara, ele é um Deus que cura. E muitas das vezes nós temos mulheres passando por problemas no casamento por causa das raízes de rebelião com os pais. Tem homens passando por problemas porque tiveram rompimentos com os pais. E a única forma de Deus sarar a terra é quando há a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, muitas das vezes nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados para que Deus possa nos libertar do nosso cativeiro. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Vou falar, Lucas 1, 16 e 17. Eu vou colocar tudo no texto e lá no livro, na parte da oração. E ele, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. O que é um povo apercebido? Por que eu contei toda essa história? Porque o que eu tenho percebido é que o inimigo tem roubado as nossas mentes e nós não temos entendido. E quando eu conto uma história real minha, vocês conseguem perceber o que pode estar oculto e escondido, porque o inimigo tenta fechar a nossa mente e não nos permite entender aquilo que Deus está querendo trazer ao nosso coração. Então hoje, baseado nessa palavra, o Senhor trouxe para mim o dia que a Lara se arrependeu aqui em casa e confessou coisas que a gente jamais imaginava que ela confessaria, coisas que aos olhos de vocês não é nada, mas para a gente que estava dando uma instrução e encaminhando ela num caminho, ele fez com que todas as coisas paralisassem dentro da nossa casa. E a caminho de Belo Horizonte, no primeiro chá da beleza desse ano,
o Senhor me deu uma palavra e essa palavra ficou guardada no meu coração. Está lá em 1 Samuel 15, 23. Está escrito assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Eu trouxe duas palavras. Uma onde Deus promete para você que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e arrepender de todos os seus maus caminhos, de todo o seu pecado, de todo o pecado das raízes geracionais da sua família, que você pode fazer um mapeamento espiritual da sua família e ver: minha mãe foi mãe solteira, eu fui mãe solteira, minha irmã foi mãe solteira, minha outra irmã foi mãe solteira. Nós três, a minha irmã caçula foi a última agora, e ela falava que eu nunca vou ser mãe solteira. E aí, nós três repetimos a mesma herança geracional. E aí, naquilo, eu comecei a buscar o Senhor e falar com o Senhor: Senhor, como que é isso? Me explica isso, porque a gente quer uma vida de transformação, a gente conhece a palavra, a gente está buscando o Senhor, mas a gente está vendo os pecados sendo repetidos. E aí Deus falou: precisa tratar as raízes. E aí quando Deus trouxe essa palavra aqui, que pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria é quando a gente busca algo no oculto. Então Deus está falando que a rebeldia, então se você rebelar contra o seu chefe, contra seu marido, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra qualquer autoridade que está sobre a sua vida, você está buscando espíritos ocultos para a sua vida. Porque a feitiçaria é quando você busca coisas ocultas para resolver o seu problema. É como se você fosse em um lugar e pedisse um espírito que fizesse algo para você de maneira escondida. Então é muito sério, essa palavra ela veio e arrasou meu coração no início, dentro desse propósito, quando nós começamos, acho que foi no segundo dia, onde minha filha confessou e falou: eu tenho feito pecados de feitiçaria, porque eu tenho coisas ocultas, escondidas, e eu quero confessar esse pecado e deixar. A Lara, com 17 anos, fez isso. O Espírito Santo direcionou ela, e ela, sem entender o que é que o Senhor estava falando, ela obedeceu, e na obediência Deus tem tratado a minha casa de maneira sobrenatural. Desde que nós começamos esse propósito, minha mãe não falava comigo. Minha mãe já voltou a falar comigo e agendou um horário para a gente conversar junto com o psicólogo. Então, assim, são coisas que Deus faz baseado na história da sua vida. Tem coisas que você não se lembra mais, mas Deus, ele traz a memória para que você possa arrepender e deixar. E assim, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. E às vezes as pessoas pensam que idolatria é os santos. Não, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. E idolatria significa culto a coisas ocultas também. Aquilo que você tira do centro da vontade de Deus. Não é uma imagem de uma simples pessoas que vocês pensam que a idolatria é só isso, não. Eu quero que vocês vão para o dicionário e pesquisem a palavra idolatria para vocês entender o que é um mal de idolatria, que é igual a arrogância. Então, às vezes você fala: eu não cultuo a santos, eu cultuo a santos, mas eu não tenho isso como idolatria. Amém. Amém. Eu estou falando para cristãos e para pessoas de várias religiões aqui, e que eu não tenho problema nenhum com a sua religião, mas essa palavra, que a arrogância ou a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como mal de idolatria, está falando quando nós fazemos coisas ocultas. Às vezes nós fazemos coisas ocultas no nosso pensamento. Nós não rebelamos na boca, mas rebelamos no pensamento. Da mesma forma, você está fazendo
a rebeldia. E Deus, ele conhece seu coração e conhece os seus pensamentos. E baseado nos seus pensamentos, aquilo pode ter sido uma seta do inimigo, onde ele está querendo controlar seus pensamentos por causa disso, porque os seus pensamentos têm sido pensamentos maus. E aí, quando Deus fala dessa palavra que falou dentro da minha casa, e minha filha disse isso, eu comecei a olhar as raízes dela. E as raízes dela foram raízes que vieram mesmo de coisas ocultas, que vieram de coisas escondidas. Normalmente, quem tem a herança geracional dos índios, ele tem uma herança geracional de cultuar a seres que não é Deus. A quem tem a herança geracional do povo escravo, eles invocavam espíritos para poder ajudar eles a fazer coisas que eles não davam conta, então eles invocavam espíritos malignos, ocultos. Então são várias as raízes da nossa herança geracional. E Deus, ele quer te libertar dessas cadeias, ele quer te libertar de tudo que foi oculto, de tudo aquilo que você não entende. Eu vou colocar todas essas palavras escritas e eu quero que vocês leiam ela uma a uma e que vocês vão fazer, junto com o Espírito Santo, uma carta de confissão. Vocês não precisam confessar nada para mim, nem para administrador de grupo, nem nada disso, porque às vezes é coisa tão oculta, gente, tão terrível, que você fala assim, não, Deus não pode me perdoar disso. Ele pode perdoar disso, ele quer te perdoar disso. Mas assim como ele quer te perdoar, ele quer que você confesse. E nesse momento, uma coisa que eu acho muito importante é que são coisas que não precisam ser confessadas para mim, é para o próprio Deus, mas você precisa ter a consciência de que você fez aquela confissão, porque o inimigo, ele vai voltar a te acusar. Ele vai querer te prender na cadeia, ele vai falar, eu quero te ver saindo presa da sua casa, na frente dos seus filhos, porque se você pensou que eu te abandonei, eu não te abandonei. Eu estou aqui esperando você para poder receber essa dívida. E aí Deus falou assim, não, filha, você não tem dívida nenhuma, você não tem dívida nenhuma. A cédula de acusação que estava na sua mente agora, você rasgou ela quando você sentou para sua mãe e começou esse processo. E não é da noite para o dia, olha, tem 1 ano que isso aconteceu e nos últimos 3 meses nós ficamos sem nos falar, mas era o tempo de afastar. A palavra diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar, de abraçar, há tempo de estar junto e há tempo de estar separado. E nós precisamos entender os tempos de Deus na nossa vida. Então, nessa manhã, minha palavra para você, faça a lista de pecados. Tem pecados ocultos na sua vida e amanhã eu vou dar uma direção clara do que você vai fazer. Denise, mas ninguém pode pegar isso. Esconde, guarda em algum lugar, faz num caderno, senta com o Espírito Santo e deixa ele falar com você. Ele trazer as raízes, assim como ele trouxe da minha vida quando eu pisei nas fraldas da minha irmã, com o pé sujo de barro, quando eu tinha apenas 1 ano e 7 meses, que eu tirei todas as roupas do guarda-roupa, isso já era um espírito. O corpo da criança nasce criança, mas a alma e o espírito, eles não são crianças, eles já vêm, eles já carregam uma história geracional. Então, baseado nessa palavra, você vai fazer uma carta de confissão e amanhã eu vou dar uma direção, dada pelo Espírito Santo, que tem libertado cadeias de muitas pessoas, mas não oculta nada, coloca tudo lá. Essa carta foi o que me libertou, foi essa carta que fez com que eu estivesse aqui junto com vocês também. Foi todo um processo. Esses 21 dias de propósito é baseado naquilo que Deus me fez passar e vivenciar para ser liberta em cada área. E cada vez que eu faço um propósito com uma turma diferente, o Senhor vai trazendo novas coisas à minha mente. Eu continuo sendo liberta, eu continuo sendo tratada, as minhas raízes continuam sendo saradas. E assim como Deus tem feito na minha vida, Ele vai fazer na sua também. E eu creio nisso. E nessa manhã, minha oração para você vai ser essa. Que o Espírito Santo possa trazer à sua memória aquilo que está oculto e escondido, interferindo, impedindo você de receber tudo aquilo que Deus tem para você, porque Ele tem para você vida em abundância. Então, nessa manhã, eu quero que você, nesse momento, curva a sua cabeça. Se você estiver fazendo qualquer coisa, para um minutinho que eu vou orar e o próprio Espírito Santo vai ministrar no seu coração e na sua mente, e durante o dia Ele vai ir falando com você e vai colocando no seu coração aquilo que você precisa confessar e deixar. E não é confessar para mim, não.
É escrever, porque você vai lembrar todas as vezes daquilo que você escreveu e que aquilo ali Deus já te perdoou e que não é aquilo ali que está te travando, que está te amarrando. Você vai colocar tudo que o Espírito Santo for trazer na sua mente. Se foi rebeldia na adolescência, se foi rebeldia contra o pai, contra a mãe, para casar, rebeldia nas decisões, rebeldia dentro da empresa, contra qualquer liderança, tudo aquilo que você entender que você se rebelou, toda arrogância, toda vez que você percebe que você tem sido arrogante, que você tem sido ignorante, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por dor, porque a sua alma, ela tem feridas emocionais. Então, que o Senhor possa trazer à sua mente tudo aquilo que Ele quer que você coloque sobre esse papel. Pai, nessa manhã eu me coloco diante da Tua presença mais uma vez e neste momento eu quero interceder o Teu Espírito Santo, que assim como o Senhor fez na minha vida, ó Deus, faça sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse propósito. Senhor, vai direcionando elas segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para fazer e realizar. Pai, traga à memória, ó Deus, os pecados ocultos, as raízes de rebeldia, de rebelião. Traga, ó Deus, à memória, ó Deus, todas as vezes, ó Deus, que mulheres, ó Deus, se rebelaram contra os seus maridos, que filhos se rebelaram contra seus pais, que pessoas que estão trabalhando se rebelaram contra a autoridade no trabalho, pessoas que estão com problema financeiro, ó Deus, tiveram problemas, ó Deus, de arrogância, de prepotência, ó Deus, que equivale ao pecado, ó Deus, de idolatria, que é um pecado que às vezes nós achamos que é adorar alguma imagem. Não, esse pecado de idolatria é quando nós nos permitimos ser arrogantes, ser prepotentes, ó Deus, nós também estamos idolatrando a nós mesmos. Então estamos nos colocando em posição superior a Ti, Pai, porque o Senhor é aquele puro, imaculado, que nunca teve pecado nenhum e mesmo assim se fez maldição para que nós pudéssemos ter vida, e nós queremos, ó Deus, receber essa cura por inteiro, no corpo, na alma e no espírito, Pai. Nós queremos ser libertos de todas as cadeias geracionais, ó Deus, assim como o Senhor fez na minha vida, ó Deus. Tudo aquilo que estava amarrando a nossa história, ó Deus, que fez com que nós repetíssemos, ó Deus, pecados, ó Deus, que minha mãe jamais queria essa história para nós, ó Pai. Mas as raízes, ó Deus, estavam ali alojadas na nossa herança genética. E a única forma, ó Deus, de isso ser transformado é pela confissão, assim como o Senhor nos ensinou na palavra hoje. Se o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, sara a terra dessas pessoas que estão nesse propósito. Traga, ó Deus, a memória, ó Deus, aquilo que está oculto e escondido, ó Deus. E traga, ó Deus, arrependimento genuíno. Eu sei, ó Deus, que muitas lágrimas vão escorrer. Eu sei, ó Deus, que muitas vidas, ó Deus, vão ter vergonha até de escrever. Mas nesse momento eu sei que o Senhor está libertando os cativeiros da mente. Eu sei que nesse momento o próprio Deus vai estar arrancando as raízes, ó Deus, que estão aprisionando essas pessoas, ó Deus, para que elas não consigam avançar no seu propósito. Eu sei, ó Pai, que assim como o Teu Espírito fez, ó Deus, na minha vida, mesmo sem eu entender, ó Pai, o Senhor foi trazendo, ó Deus, cada raiz para fora. O Senhor foi tirando e me gerando arrependimento, me gerando, ó Deus, um processo, ó Deus, de confissão de pecados, Pai. E eu sei, ó Deus, que nós precisamos confessar os nossos pecados a Ti. Mas muitas pessoas, ó Deus, por causa da alma e do corpo, elas têm necessidade, assim como eu tinha, de falar para alguém, Pai. Então, nesse momento também eu quero te pedir, ó Deus, se aquelas pessoas que têm necessidade de escrever, mas têm a necessidade de falar também, ó Pai, que elas possam, ó Deus, encontrar aqui em mim, ó Deus, uma pessoa, ó Deus, que vai levar isso a Deus em oração sem julgamento, ó Deus. Se tem pessoas aqui que precisam, ó Deus, declarar coisas, ó Deus, para serem libertas, ó Deus, que precisa do processo de confissão por identificação, ó Pai, traga à mente delas o desejo de compartilhar isso, que elas sintam segurança, ó Deus, em nós, ó Deus, para podermos ouvir,
para podermos, ó Deus, ajudar, ó Deus, a quebrar essas correntes, essas cadeias, esses cativeiros emocionais na mente, ó Deus, aonde está alojado, ó Deus, várias das nossas raízes que às vezes nós nem conhecemos, ó Deus, que vieram dos nossos antepassados, que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, ó Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus de misericórdia, mas o Senhor é aquele também, ó Deus, que visita sim, ó Deus, as raízes geracionais, porque nós precisamos nos arrepender e ser libertos no corpo, na alma e no espírito. E muitas das vezes os nossos antepassados foram libertos no espírito, mas o corpo e a alma continuaram dilacerados, ó Deus, machucados, feridos, cheios de doenças, ó Deus, cheio, ó Deus, de coisas que o inimigo falou que isso é da sua herança genética, que você vai ser assim. É mentira do diabo, ele não tem direito de fazer isso. Porque quando o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor falou que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. E eu tomo posse dessa palavra, ó Deus, e nesse momento eu me coloco no lugar de intercessor, ó Deus, diante de cada uma dessas pessoas que estão participando desse grupo do propósito, ó Deus, para que elas possam, ó Deus, serem curadas por inteiro, que as raízes possam ser arrancadas, assim como o Senhor está arrancando as raízes, ó Deus, e curando toda a minha história, curando todas as minhas dores, todos os meus traumas, e eu estou vendo agora a frutificação, ó Deus, dessa cura na vida da minha mãe, das minhas irmãs, ó Deus, dos meus cunhados, ó Deus, estou vendo as raízes dessa cura, ó Deus, na vida do meu esposo, estou vendo, ó Deus, a raiz dessa cura na vida dos meus filhos, estou vendo, ó Deus, a raiz dessa cura, ó Deus, sobre as nossas finanças, estou vendo a raiz dessa cura, ó Deus, sobre a nossa história, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos usa como testemunhas vivas para anunciar, ó Deus, as boas obras que o Senhor tem operado. Então, assim como o Senhor operou na minha vida, opera de maneira sobrenatural. E aqueles que não entenderam ainda, ó Deus, mas têm fé, ó Deus, e escolhe, ó Deus, te obedecer, faça, ó Deus, segundo a fé delas, ó Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor se agrada daqueles que têm fé, ó Deus. E traga, ó Deus, os testemunhos, ó Deus, porque eu sei, ó Deus, em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu sirvo um Deus de verdade, um Deus que não é de barro e nem de bronze, mas é um Deus que opera no sobrenatural, é um Deus que faz milagres impossíveis, é o Deus que traz vida a casamentos que estão mortos, é o Deus que traz vidas, ó Deus, aos úteros inférteis, é o Deus que traz, ó Deus, espermatozoides, ó Deus, para os homens, ó Deus, que foram invalidados, ó Deus, na sua masculinidade. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que traz recurso, ó Deus, financeiro sim, para aqueles que estão, ó Deus, buscando e temendo o Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que destrava no mundo espiritual, ó Deus, aquilo que ficou travado, aquilo que ficou amarrado, aquilo que ficou preso, ó Deus, por causa de rebelião e rebeldia contra os pais. Pai, nesse momento, converte o coração dos filhos aos pais. Volte a mente de cada um que está aqui, ó Deus, mesmo que o pai e a mãe tenham já, ó Deus, ido embora, não tem problema. Que eles tenham, ó Deus, a oportunidade de escrever nessa carta. E se preciso for, que nos procure, ó Deus, e fale, eu quero confessar, eu quero declarar que eu estou sendo liberto, eu preciso disso além dessa carta. Que eles sintam, ó Deus, a liberdade no teu Espírito Santo para fazer isso. E coletar, ó Deus, os frutos, ó Deus, eternos sobre a vida, sobre a casa e sobre a família. Nesse momento, ó Deus, eu quero abençoar, ó Deus, cada uma dessas pessoas que estão aqui. E que essa semana seja uma semana, ó Deus, de milagres. Nós estamos hoje, ó Deus, já no 18º dia do nosso propósito. E o Senhor é Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nesse momento, eu declaro derrotado todas as cadeias, ó Deus, da mente, que possa estar prendendo cada uma dessas pessoas, ó Deus, e impedindo elas, ó Deus, de encontrar com o seu propósito e de ser liberta para viver a plenitude de Deus na terra e ser testemunha do Senhor para impactar as próximas gerações.
Pai, eu abençoo cada família, cada pessoa aqui, ó Deus, e que o Senhor visite a vida deles, trazendo, ó Deus, algo sobrenatural. E que essas cartas, ó Deus, sejam cartas, ó Deus, que vão subir com um cheiro, com aroma suave, ó Deus, de arrependimento às tuas narinas. E nos dá direção, ó Deus, para continuar firmes nesse propósito até o último dia. Para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Se você quer fazer essa entrega, se você quer, depois dessa carta, precisar falar, pode chamar, pode falar com a administradora. Eu quero conversar com a Denise. Eu creio que Deus vai te dar essa liberdade, que o Espírito Santo vai te dar essa capacidade, caso você tenha necessidade de fazer isso, para que a sua mente e o seu coração sejam libertos e as suas cadeias da mente sejam todas arrancadas de uma vez por todas. E que isso seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Até amanhã.